dia 17 de outubro de 2025, o ouro atingiu 4.381 dólares a onça, o maior valor da história da humanidade. Isso não foi um pico isolado, foi o 39º recorde quebrado só em 2025. O 80º desde janeiro de 2024. Em apenas 12 meses, esse metal dourado, que a humanidade persegue há 6.000 anos, valorizou quase 60%. Esse foi o melhor desempenho anual do ouro desde 1979. A prata, a sua irmã, um pouco menos famosa, também dobrou de preço desde o começo do ano. E ao decorrer de toda a história, sempre que o ouro subiu 50% ou mais, num curto espaço de tempo, uma crise devastadora aconteceu. Em 1973, o ouro disparou 50% e veio a crise do petróleo. Em 1980, a mesma coisa. O ouro subiu e a economia global entrou em colapso. Em 2008, o ouro subiu 47% nos 6 meses anteriores ao dia em que o mundo assistiu um dos maiores bancos do mundo, o Lehman Brothers, desabar. E agora, em 2025, enquanto Wall Street celebra máximas históricas no S&P 500, que é a bolsa de valores dos Estados Unidos, o ouro está enviando a mesma mensagem que enviou antes de cada catástrofe econômica do último século. Mas antes de a gente mergulhar no vídeo de hoje, para tentar entender o que está acontecendo com a economia do mundo e se realmente uma crise está por vir, eu tenho um pedido para te fazer. Deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Esse simples gesto que você pode fazer ajuda o canal a crescer e nos ajuda a continuar trazendo esse tipo de vídeo que eu tenho certeza que vai agregar e muito na sua vida. E para que você entenda o porquê o ouro não para de bater recorde atrás de recorde, a gente precisa voltar alguns anos no passado. Existe um motivo pelo qual civilizações separadas por oceanos, montanhas e milênios, egípcios, incas, chineses, gregos, todas elas decidiram que esse metal amarelo era especial. A resposta está literalmente nas estrelas. Cada átomo de ouro que existe, cada aliança de casamento, cada fio de circuito do seu celular nasceu no coração de uma estrela. Sempre que uma estrela morre, a pressão ela é tão intensa, tão além de qualquer coisa que a gente possa imaginar, que um processo chamado captura rápida de nêutrons acontece. E em questão de segundos, os elementos mais pesados do universo são forjados: ouro, prata, platina e urânio. Eu sei que eu pedi de investimentos, mas pensa nessa loucura por um segundo. O ouro que você tem na sua aliança ou na sua correntinha levou à morte violenta de uma estrela para existir. Ele viajou pelo espaço durante bilhões de anos, pegou carona em asteroides e eventualmente colidiu com a Terra. Por isso, todo o ouro já extraído pela humanidade em 6.000 anos de história cabe em apenas 3 piscinas olímpicas. O ouro é um metal extremamente raro. E o que a gente faz com esse presente cósmico forjado na morte das estrelas? 45% vira joias de decoração e o resto fica trancado em cofres subterrâneos ao redor do mundo. E onde que essa obsessão maluca pelo ouro começou? No Egito. Os egípcios foram os primeiros a sistematizar a obsessão humana pelo ouro. Para eles, era a carne dos deuses, literalmente. O ouro não corroía, não enferrujava, não apodrecia, era eterno, como os faraós queriam ser. Do outro lado do mundo, os incas chamavam o ouro de suor do sol. Os chineses associavam o ouro com a imortalidade. Os gregos contavam histórias do rei Midas, amaldiçoado por transformar tudo que tocava em ouro. Mas por mais que o ouro fosse venerado, por milênios, ele não foi dinheiro. Não da forma que a gente conhece. Antes do dinheiro existir, a humanidade usava o escambo. Você tinha o trigo, eu tinha a carne, a gente trocava. Mas isso gerava um problema. E se você precisasse de algo que eu não tinha? Então surgiram os intermediários. As vacas foram uma das primeiras moedas que o mundo conheceu, mas as vacas são grandes, difíceis de transportar e nem dá para dividir uma vaca direito. Então as pessoas começaram a usar conchas e um bom tempo depois começaram a usar o sal. E curiosidade rápida, salário vem da palavra sal. E o sal era literalmente o pagamento do soldados romanos. Mas conforme as sociedades cresceram, o comércio se expandiu e as transações ficaram mais complexas. As pessoas começaram a buscar algo que fosse ainda mais eficiente como dinheiro. E foi aí que os metais preciosos começaram a ganhar espaço. Entre todos eles, um brilhou muito mais forte, que é o ouro. Ele era durável, porque ele não enferrujava, ele era divisível, porque ele podia ser derretido e remoldado, dava para fazer várias moedas, então era portátil e valioso em pequenas quantidades, e o ouro era escasso. Você não podia simplesmente criar mais do nada. Afinal de contas, ele veio das estrelas. O ouro tinha tudo que uma boa moeda precisava. E esse último ponto que eu falei da escassez é crucial.
social. Então guarda ele. Porque toda a história que a gente vai contar do Império Romano até o que está acontecendo agora em 2025 gira em torno dessa propriedade simples. Você não pode simplesmente criar ouro do nada. Mas os governos sempre tentaram. O Império Romano era a maior economia do mundo antigo. E os romanos tinham um problema que até hoje todo governo enfrenta. Eles gastavam mais do que eles arrecadavam. A solução deles foi degradar a moeda. Só para vocês terem uma ideia, o denário romano começou com um teor de 95% de prata. E ao longo dos séculos, imperadores foram misturando cada vez mais metais baratos. Então, no final do Império, a moeda tinha menos de 5% de prata. E o que aconteceu? A mesma coisa que acontece se você pegar um suco de laranja e colocar um monte de água. O suco dilui. Ou seja, ele perde valor. Então, o conceito de inflação surgiu daí. Os preços na economia do Império Romano começaram a disparar, a confiança colapsou, os soldados não queriam mais lutar por moedas sem valor, o denário romano perdeu tanto o poder de compra com o tempo que no século IV, o Constantino precisou criar uma nova moeda, os sólidos, cunhado com 99% de ouro. E diferente do denário, os sólidos nunca se desvalorizou e virou a reserva das elites por séculos. Era uma moeda dura e incorruptível. Não te lembra muito uma certa moedinha digital que está desafiando os bancos centrais nos dias de hoje? O vídeo não é sobre Bitcoin, é sobre ouro, então vamos continuar aqui. Mas os sólidos ajudou o Império Romano. Mas como todo império, uma hora ou outra ele ruiu. E esse padrão que a gente viu acontecer com a economia de Roma se repetiu com outros impérios por milênios. A Espanha inundou a Europa com o ouro das Américas e aí destruiu sua própria economia. A França, pré-revolucionária, imprimiu dinheiro e conheceu a hiperinflação. A Alemanha de Weimar abandonou qualquer lastro e precisou de carrinho de mão para carregar dinheiro suficiente para comprar pão. Mais cedo ou mais tarde, todos esses impérios perceberam que dinheiro precisa de algo concreto por trás. Não pode ser criado do nada. Então, no século XIX, o mundo encontrou uma solução que parecia definitiva: o padrão ouro. A ideia era muito elegante na sua simplicidade. Cada unidade de moeda, cada libra, cada dólar seria conversível em uma quantidade fixa de ouro. E nos Estados Unidos, uma onça valia exatamente $20,67. Se você quisesse, você podia entrar em um banco com seus dólares e sair com barras de ouro. Isso significava que governos não podiam imprimir dinheiro à vontade. O resultado do padrão ouro foi uma estabilidade de preços sem precedentes. Entre 1880 e 1914, a inflação média nos países do padrão ouro era quase zero. Um dólar em 1880 comprava praticamente a mesma coisa que um dólar em 1914. Quase 40 anos depois, o dinheiro ainda valia praticamente a mesma coisa. Mesmo quando aconteceu a maior descoberta de ouro da história e surgiu a corrida do ouro de 1849, a inflação nos 8 anos seguintes foi menor que 1,5% ao ano. Então o padrão ouro estava funcionando a todo vapor, até que veio a Primeira Guerra Mundial. E guerras, meu amigo, elas são caras, são muito caras. E governos não podem pagar guerras com ouro que tem no cofre. Então, um por um, os países foram abandonando o padrão ouro para poder imprimir o dinheiro necessário para continuar lutando. Qual foi o resultado? Quando a guerra acabou, o mundo estava inundado de papel moeda sem lastro. A Alemanha entrou em hiperinflação, a Inglaterra tentou voltar ao padrão ouro no nível pré-guerra e devastou a economia. Em 1933, no fundo da Grande Depressão, o presidente Franklin Roosevelt fez algo que nenhum presidente americano tinha feito. Ele começou a confiscar ouro e a ordem executiva 6.102 tornava ilegal para cidadãos americanos possuir ouro além de pequenas quantidades. Os americanos foram obrigados a entregar as moedas, barras e certificados ao Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. E quem não obedecesse enfrentava até 10 anos de prisão. Depois de recolher o ouro, o Roosevelt fez outra coisa. Ele desvalorizou o dólar. De repente, uma onça de ouro passou a valer $35, não mais 20,67. Quem tinha entregue o seu ouro perdeu quase 40% do poder de compra da noite para o dia. A confiança no modelo estava abalada. O mundo inteiro sabia que mais cedo ou mais tarde algo novo precisaria substituir o padrão ouro. E por causa dessa fragilidade, enquanto a Segunda Guerra ainda devastava países inteiros, economistas e políticos do mundo inteiro se juntaram e começaram a pensar em soluções para esse problema. Eram 730 delegados de 44 países e eles se reuniram em um hotel nas montanhas de New Hampshire para redesenhar o sistema financeiro mundial. Aí surgiu então o sistema de Bretton Woods. O dólar americano seria conversível em ouro a uma taxa fixa de $35 por onça. E todas as outras moedas do mundo seriam atreladas ao dólar. Em outras palavras, o dólar seria a moeda de reserva do mundo. Se você era um banco central na França, na Alemanha, no Japão, você guardava dólares nos seus cofres. E em teoria, você podia a qualquer momento trocar esses dólares
dólares por ouro. Na época, isso fazia sentido. Os Estados Unidos tinham conquistado a Segunda Guerra Mundial e, no processo, eles tinham acumulado cerca de 75% de todo o ouro do planeta. E para o resto do mundo, era conveniente. Não precisavam mais se preocupar com ouro físico, bastava ter dólares e eles poderiam trocar a qualquer momento por ouro. E para os Estados Unidos, era mais que conveniente, era um privilégio. Foi inclusive daí que surgiu o que muita gente chama de privilégio exorbitante, porque os Estados Unidos teriam uma máquina de imprimir dólares, a nova moeda mundial. Agora, os americanos poderiam comprar qualquer coisa no mundo, simplesmente imprimindo dólares. Eles não precisavam trabalhar, produzir, exportar, é só ligar a impressora. E o problema do privilégio exorbitante é que ele funciona até o dia em que não funciona mais. Porque durante os anos 1960, os Estados Unidos gastaram trilhões na guerra do Vietnã, dólares inundaram o mundo, muito mais dólares do que ouro nos cofres americanos. A França começou a achar tudo isso meio estranho, então secretamente eles começaram a converter os seus dólares em ouro. Eles chegaram até a enviar navios de guerra para Nova York para buscar o ouro francês guardado nos cofres do Federal Reserve. E logo depois da França, outros países começaram a fazer exatamente a mesma coisa. Alemanha, Japão, Inglaterra, todos começaram a questionar se os americanos realmente tinham todo o ouro que eles diziam ter. As reservas de ouro dos Estados Unidos, que eram mais de 20 mil toneladas em 1944, caíram para menos de 10 mil toneladas em 1970 e continuavam caindo. A cada mês, mais países trocavam dólares por ouro. O sistema estava entrando em colapso e os americanos tinham uma escolha: ou subir os juros, cortar gastos e defender o dólar, ou fazer algo impensável. E o impensável aconteceu no dia 15 de agosto de 1971. Um domingo quente de verão, a maioria dos americanos estava assistindo o programa favorito de TV quando a transmissão foi interrompida. O presidente dos Estados Unidos, na época o Nixon, disse o seguinte: Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Naquela noite de domingo, o Richard Nixon fez algo que nenhum presidente havia feito desde que o dólar existia. Ele cortou a última conexão entre o dinheiro e qualquer coisa física. A partir daquele momento, um dólar não era mais uma promessa de ouro, era apenas uma promessa. Isso é o que os economistas chamam de moeda fiduciária. Fiduciária vem do latim fides, que é confiança. O dólar não valia ouro, ele valia a confiança de que os Estados Unidos honrariam suas obrigações. Então valia a fé, não tinha lá. A reação inicial foi euforia. Os mercados subiram, Nixon foi celebrado por salvar a economia americana dos especuladores, e o que veio depois foi outra história. Quando Nixon cortou a âncora, o preço do ouro, que tinha ficado fixo em 35 dólares por décadas, começou a subir. Primeiro devagar, depois acelerou. Em 1973, bateu 100 dólares, em 74, 180 dólares, e a cada mês, a cada ano, o número subia. E então veio o choque do petróleo. Os países árabes da OPEP olharam para o dólar, um pedaço de papel sem lastro, e fizeram uma pergunta razoável: por que a gente deveria vender o nosso petróleo, um recurso real e finito, por papel que os americanos podem imprimir à vontade? Então o preço do petróleo quadruplicou. Filas nos postos de gasolina, racionamento. A economia americana entrou em algo que não existia nos livros de economia: estagflação. Era inflação alta e recessão ao mesmo tempo. Não deveria ser possível, mas estava acontecendo. A inflação americana saiu de 5,4% em 1970 para 14,5% em 1980. O desemprego quase dobrou e o ouro foi de 35 dólares para 850 dólares, uma alta de mais de 2.000%. Foi um momento de pânico máximo. Parecia que o sistema financeiro mundial ia desmoronar. E então, um homem decidiu fazer o que fosse necessário para parar o sangramento. Paul Volcker, que comandava o Federal Reserve, ele fez algo brutal. Ele subiu os juros americanos para 20%. Só para vocês terem uma ideia desse número, hoje a taxa de juros dos americanos é de mais ou menos 4%. E eles já estão achando alta demais. Só que na época era 5 vezes maior. O efeito foi devastador. A economia entrou em recessão, o desemprego disparou, as empresas quebraram, mas a inflação foi domada. O dólar se estabilizou, o ouro despencou de 850 para menos de 300 dólares e o sistema de moeda fiduciária sobreviveu. E a lição que ficou é: quando a economia perde credibilidade, as pessoas correm para o ouro. Em 2008, a história se repetiu mais uma vez. Durante quase 3 décadas depois, o ouro ficou relativamente quieto. Ele subiu de forma gradual, mas nada dramático. Então, o mundo descobriu que os grandes bancos de Wall Street tinham construído um castelo de cartas baseado em hipotecas podres. A crise do subprime surgiu, o sistema financeiro global chegou à beira do colapso, o ouro fez o que sempre faz em um momento de pânico, ele começou a subir, enquanto o S&P 500 despencava quase 50%, o ouro subiu 50%. Enquanto casas perdiam metade do valor, enquanto
enquanto aposentadorias evaporavam, enquanto bancos centenários quebravam da noite para o dia, o metal que nasceu em supernovas permaneceu inabalável. Os governos responderam à crise da única forma que eles conheciam: imprimindo dinheiro. Os especialistas chamavam de quantitative easing. O Banco Central cria dinheiro do nada e joga esse dinheiro na economia, comprando títulos e ativos. É como abrir uma torneira de dinheiro para evitar que o sistema quebre. Funciona no curto prazo, mas se exagerar, o valor do dinheiro cai e os preços disparam. O Federal Reserve criou trilhões de dólares do nada e injetou no sistema. Até que tudo mudou. A economia se recuperou, o ouro que beirava nos $2.000 em 2012 foi esquecido por quase uma década e 7 anos depois, no final de 2019, o ouro estava negociando a $1.500, quase 25% de perda. Até que um vírus microscópico na China mudou tudo. Governos ao redor do mundo fecharam as economias. Dezenas de milhões perderam empregos. E a resposta foi a mesma de sempre, só que em escala muito maior: imprimir dinheiro. Os Estados Unidos injetaram mais dólares na economia em 2020 do que em toda a história anterior do país combinada. O M1 é o dinheiro que realmente está circulando na economia. São as notas e moedas que você tem na carteira e o saldo disponível na sua conta corrente. Em 2019, o balanço do Federal Reserve registrava um M1 de 4 trilhões de dólares. E um ano depois, ele simplesmente saltou para mais de 20 trilhões. Era 5 vezes mais dinheiro circulando na economia. Em agosto de 2020, o ouro ultrapassou $2.000 a onça pela primeira vez. O recorde de 1980, que tinha durado 40 anos, foi finalmente superado. Mas aquele era apenas o começo de um ciclo ainda mais forte que estaria por vir. O que aconteceu a partir de 2024 não tem paralelo na história do ouro. Em janeiro de 2024, o metal estava em torno de $2.000 a onça. Então começou. Recorde em fevereiro, recorde em março, recorde em abril. 40 máximas históricas em 2024 e depois mais várias em 2025. Cada semana trazia um novo número absurdo, até que no dia 14 de março de 2025, o ouro cruzou $3.000 pela primeira vez na história. No dia 7 de outubro de 2025, menos de 7 meses depois e o dia do meu aniversário, o ouro passou a barreira dos $4.000. Foi um crescimento muito, mas muito rápido. A jornada de 3.500 a 4.000 levou só 36 dias. E no dia 17 de outubro de 2025, o ouro atingiu $4.381, o maior valor nominal da história da humanidade. Uma valorização de 133% em menos de 3 anos, de 60% só em 2025. Inclusive, foi o melhor ano desde 1979. E sabe o que é o mais louco de todo esse rally? Ele é completamente diferente de qualquer um que o ouro já viveu. Em 2008, o ouro subiu porque os bancos estavam quebrando. Era óbvio. A economia dos Estados Unidos estava sendo colocada em xeque. Em 2020, o ouro subiu por conta da pandemia e da impressão de dinheiro. Também era óbvio. Mas em 2025, a economia americana, nos números oficiais, está bem. O desemprego está controlado. O S&P 500 está nas máximas históricas. O PIB está crescendo. Todo mundo começou a fazer a mesma pergunta. Se o ouro é um ativo anticrises, por que ele está subindo se o mundo não está pegando fogo? Talvez você não saiba a resposta para essa pergunta, mas os bancos centrais de alguns países podem saber de algo. Para quem não sabe, os bancos centrais são as instituições que controlam a política monetária dos países. O Brasil tem um banco central, onde o presidente é o Gabriel Galípolo. Os Estados Unidos tem um banco central, a China tem um banco central, enfim, todos os países têm um. E o que eles estão fazendo é extraordinário. Em 2022, alguns bancos centrais começaram a comprar milhares de toneladas de ouro. E eles continuaram em 2023, depois em 2024, eles ainda estão comprando até os dias de hoje. E quem exatamente está comprando? China, Rússia, Índia, Turquia, Polônia, Singapura, países que antes mantinham a maior parte das reservas em dólares americanos e títulos do Tesouro. E a China merece uma atenção especial. Oficialmente, o Banco Popular da China possui 2.303 toneladas de ouro, mas alguns analistas da Bloomberg e do JP Morgan estimam que o número real pode ser 3 vezes maior, entre 5.000 e 6.000 toneladas. Alguns chegam a sugerir 16.000 toneladas. E por que a discrepância? Porque a China compra ouro de formas que não aparecem nas estatísticas oficiais, através do Shanghai Gold Exchange, através de fundos soberanos, através de empresas estatais. O ouro entra na China e desaparece em cofres que ninguém audita. E só para efeito de comparação, o Brasil só tem 145 toneladas. É 6% do que a China tem oficialmente, e menos de 1% do que alguns analistas acreditam que ela realmente tem. Pequeno recado para você, mas muito importante. Como vocês sabem aqui no Grupo Primo, o Bruno Perini é meu sócio. Então eu e
e ele nos juntamos porque a gente pegou os meus principais produtos digitais, sendo o do 1.000 ao milhão o principal deles, e o Bruno Perini pegou o Viver de Renda, que é o produto de educação financeira mais longevo do mercado. Então a gente juntou o do 1.000 ao milhão e o Viver de Renda e a gente construiu o do 1.000 ao Viver de Renda. Basicamente, você pode ter acesso agora ao do 1.000 ao Viver de Renda, que é basicamente os nossos dois produtos juntos, por um preço muito mais baixo, porque a gente fez a nossa oferta de Black Friday e muita gente pediu para que a gente cortasse essa oferta de Black Friday e disponibilizasse só os nossos produtos. Então você ainda pode aproveitar o preço de Black Friday, só que só nos nossos produtos de investimentos. E tem alguns bônus também que eu não vou falar no vídeo agora, mas que você pode conferir clicando no link aqui da descrição. Então aproveita, porque agora, nesse dia que tá aí na tela, a gente vai abrir as inscrições pro do 1.000 Verde Renda, tá? Clica aqui, entra na lista de espera e eu e Perini esperamos você aqui na área logada. A pergunta que fica é: por que a China, a Rússia, a Índia e alguns outros países ao redor do mundo estão acumulando ouro num ritmo bizarro, nunca antes visto na história? A resposta tá em fevereiro de 2022. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o Ocidente respondeu com o que foi chamado de a mãe de todas as sanções, e aconteceu o congelamento de 300 bilhões de dólares em reservas russas. Era dinheiro que o Banco Central russo havia acumulado ao longo de décadas e de um dia para o outro ficaram inacessíveis. Pensa na loucura que deve ter sido pro carinha russo, que não tem nada a ver com as decisões dos seus governantes. Os países que não eram completamente alinhados com os Estados Unidos começaram a acreditar que as suas reservas em dólares não eram realmente suas. E se Washington decidir, elas podem desaparecer. Bastava um clique. Então a China decidiu agir. Em novembro de 2013, a China tinha 1,3 trilhão de dólares em títulos do Tesouro americano. Era um dos maiores credores da dívida dos Estados Unidos. Em setembro de 2025, esse número caiu para 700 bilhões. Foi uma redução de quase metade. E para onde foi esse dinheiro? Grande parte foi para o ouro. Só para ficar mais fácil de você entender, quando um país compra títulos do Tesouro americano, ele está emprestando dinheiro para o governo dos Estados Unidos. É como quando você compra um CDB de um banco aqui no Brasil, que você empresta dinheiro para o banco e ele te devolve com juros depois. No caso da China, ela tinha 1,3 trilhão de dólares emprestados para os Estados Unidos, só que depois que viram o que aconteceu com a Rússia, a China pensou: peraí, se eu deixar todo esse dinheiro emprestado para os americanos e um dia a gente entrar em conflito, eles podem simplesmente apertar um botão e dizer que não vão me pagar. Então a China começou a vender esses títulos e começou a comprar algo que ninguém pode congelar, ninguém pode bloquear, que não depende da boa vontade de nenhum governo: o ouro. Então, resumindo, a China está trocando promessas americanas de pagamento por barra de ouro que ela pode tocar, guardar e controlar completamente. E sabe o que é mais louco? Pela primeira vez desde 1996, os bancos centrais estrangeiros oficialmente detêm mais ouro do que títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E se você acha que o preço do ouro está chegando no topo histórico e que a partir de agora é ladeira abaixo, olha para o que aconteceu na década de 70. Os bancos centrais chegaram a ter quase 75% das suas reservas em ouro. E hoje a gente está próximo de 25%, 3 vezes menos. Então a gente pode estar vendo, diante dos nossos olhos, o começo de um dos rebalanceamentos globais mais significativos da história. Basta você olhar para o dólar. O dólar ainda é a moeda de reserva dominante do mundo, mas a sua dominância está diminuindo. Em 2000, 71% das reservas cambiais dos bancos centrais eram em dólares. Em 2025, esse número caiu para 56%. São trilhões de dólares saindo do sistema e a velocidade está aumentando. Os BRICS, que é o bloco econômico que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, expandiu em 2024 para incluir Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes e Indonésia. E juntos, esses países representam 46% da população mundial, 38% do PIB global e 40% da produção de petróleo. Sem falar das terras raras, que são praticamente todas dos BRICS. E já saíram várias notícias por aí de que os BRICS estão construindo alternativas ao sistema dominado pelo dólar. O próprio Lula falou sobre isso recentemente em uma reunião dos BRICS. E se você ainda assim não acredita no que eu estou falando, sabe que o comércio inteiro entre a Rússia e a China, que antes era grande parte em dólares, agora é 99% em rublos e yuans. E existem inclusive discussões que vira e mexe aparecem sobre uma possível moeda comum dos BRICS e quem sabe até mesmo lastreada em ouro. A ideia é simples: se o ouro está no seu cofre, ninguém pode congelar. Não importa o que o Washington fale, mas talvez a maior razão pela qual os bancos centrais estão correndo para o ouro seja a que ninguém quer falar em voz alta. A situação fiscal dos Estados Unidos está insustentável. Em novembro de 2025,
a dívida federal americana atingiu 38 trilhões de dólares. É um número tão grande que até perde o significado. Só para vocês terem uma ideia, a dívida americana cresce em média 6 bilhões de dólares por dia, quase 250 milhões por hora e 4 milhões por minuto. Enquanto você ouvia essa frase, a dívida americana cresceu em 100 mil dólares. Dividida pela população, cada americano, incluindo bebês recém-nascidos, deve 112 mil dólares. A dívida total já equivale a 130% do PIB americano. E pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos devem mais do que produzem em um ano inteiro. O problema é que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham um boom econômico pela frente. Milhares de crianças estavam nascendo, o dólar ainda tinha um certo lastro em ouro, as famílias estavam consumindo, era o famoso American Dream. E hoje a economia pode até estar crescendo, mas não tem um boom como esses pela frente. Um detalhe importante, dívida não é de graça. Quem empresta dinheiro para o governo americano, comprando títulos do Tesouro, espera receber juros. E esses juros estão comendo o orçamento federal. Depois da pandemia, praticamente todos os países do mundo tiveram que aumentar a taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, maior os juros da dívida de um país. E é por isso que o Brasil gasta tanto com os juros da dívida por aqui. Porque o Brasil tem uma taxa de juros cavalar quase em 15%. E os Estados Unidos estão hoje com a maior taxa de juros em décadas. Em 2025, os Estados Unidos pagaram 970 bilhões de dólares só em juros da dívida, quase 1 trilhão de dólares. Para colocar em perspectiva, os Estados Unidos gastaram mais pagando juros do que com todo o orçamento de defesa, que foi de 917 bilhões. E como vocês devem saber, eles têm o maior e mais poderoso exército do mundo. E o pior de tudo, parece que essa situação toda pode piorar cada vez mais. O Congressional Budget Office projeta que os gastos com juros vão ultrapassar 1 trilhão de dólares em 26. Em 10 anos, a conta acumulada de juros vai ser de 13 trilhões. Isso cria o que os economistas chamam de armadilha da dívida. Quanto mais você deve, mais juros você paga. Quanto mais juros você paga, mais você precisa pedir emprestado para cobrir o rombo. Quanto mais você pede emprestado, mais você deve. É como se fosse um ciclo vicioso e matematicamente não tem uma saída tão fácil. Historicamente, governos têm duas formas de sair de dívidas impossíveis. A primeira é dar calote, declarar que não vai pagar. A Argentina já fez isso várias vezes. Só que isso destruiria o sistema financeiro mundial, já que os títulos do Tesouro americano são considerados o ativo mais seguro do planeta. E a segunda forma é inflacionar a moeda, imprimir dinheiro para pagar a dívida, diluindo o poder de compra das pessoas. Quem perde são os credores, os poupadores, qualquer um que tenha riqueza guardada em dólares. E adivinha qual opção os governos sempre escolhem? É a impressão monetária. É por isso que o M1 americano está nas máximas históricas. E esse é mais um possível indicador que explica porque o preço do ouro subiu tanto nos últimos meses e anos. A dívida americana simplesmente está colossal e a confiança no dólar está caindo cada vez mais. Os maiores bancos do mundo não costumam fazer previsões alarmistas, é ruim para os negócios. Então, quando o Goldman Sachs, o JP Morgan e o Bank of America começam a revisar as metas de ouro para cima de forma agressiva, vale a pena prestar atenção. E segundo o Goldman Sachs, o ouro vai chegar em 4.900 dólares até dezembro de 2026. O JP Morgan acha que vai ser 5.200 e o Bank of America 5.000 dólares de pico em 2026. O próprio analista-chefe de metais preciosos do JP Morgan disse que o ouro permanece como um dos hedges mais otimistas para a combinação única de riscos de estagflação, recessão, desvalorização da moeda e incerteza política que os mercados enfrentam em 2025 e 2026. Note essas palavras: estagflação, recessão, desvalorização e incerteza política. Os maiores bancos do mundo não estão prevendo que o ouro vai subir porque é um bom investimento. Para falar a verdade, o ouro é um metal amarelo, que é raro. Ele não é uma empresa, ele não gera fluxo de caixa. E o que esses grandes bancos estão prevendo é que o ouro vai subir porque a gente tem um caminho árduo na economia americana pela frente. É só você ver os últimos 50 anos. Toda vez que o ouro subiu 50% ou mais num período relativamente curto, uma crise econômica aconteceu logo em seguida. Não às vezes, não na maioria das vezes, todas as vezes. Em 1973, o ouro subiu mais de 50%, meses depois, crise do petróleo. Em 79, o ouro subiu mais de 50%, a economia americana entra na pior recessão desde a Grande Depressão. 2007 a 2008, o ouro sobe quase 50%, 6 meses antes do colapso do Lehman Brothers. O que veio depois, você conhece, crise do subprime. E agora, nos últimos 12 meses, o ouro subiu mais de 50%. Mais uma vez, o padrão está se repetindo. O ouro está enviando o mesmo sinal que ele enviou antes de cada grande crise da era moderna. A única diferença é que dessa vez o mercado de ações ainda não percebeu. E é aqui que a história fica verdadeiramente perturbadora. Nunca na história houve uma divergência tão grande entre os mercados financeiros e a economia real. O S&P 500 está nas máximas históricas, acabaram de sair uma bateria de resultados das empresas americanas
americanas e praticamente todas as grandes empresas de tecnologia tiveram recordes nos resultados. Os bilionários nunca foram tão ricos, enquanto isso, o ouro não para de subir. Mas em algum momento, essa divergência vai ter que se resolver. Esse, inclusive, foi um dos motivos de eu ter diminuído a minha posição em ações americanas no final de 2024. Sinceramente, não acho que é um baita negócio comprar ações lá fora hoje. Eu realmente não estou otimista com toda essa disparada de preços. E enquanto o Ocidente vê a economia ruir, aos poucos, mesmo com as bolsas em recordes históricos, a China está construindo o que vai ser chamado de corredor de ouro. Em junho de 2025, o Shanghai Gold Exchange, que é a bolsa oficial de ouro da China, abriu o primeiro cofre fora da China continental, em Hong Kong. É o primeiro passo de uma rede planejada que vai incluir cofres em Singapura, Zurique e Dubai. A ideia é criar o Corredor do Ouro, uma rede de cofres conectados que permite que países troquem yuan por ouro físico a qualquer momento, em qualquer lugar. Se você tem yuan, você vai poder converter em barra de ouro e retirar isso daqui a qualquer momento. Isso resolve o problema da confiança. Um dos motivos pelos quais países guardam dólares é que é fácil usar isso no comércio internacional. Se a China oferece a mesma facilidade com o yuan, mais a garantia de que você pode trocar por ouro quando quiser, o jogo muda. A gente está vendo a China fazer exatamente o que os Estados Unidos fizeram quase 100 anos atrás. Eles estão comprando ouro, despejando títulos de dívida americana no mercado e estão desafiando a hegemonia do dólar. Só tem um pequeno problema. O tio Sam não é bobo. Em 2025, os Estados Unidos começaram a repatriar ouro que estava guardado em cofres no exterior, principalmente no Bank of England, que são os cofres de Londres. Eles até tentaram dar uma justificativa na época de tarifas e tudo mais, só que se você está prestando atenção no vídeo até aqui, você já entendeu que os Estados Unidos estão trazendo o seu ouro de volta, porque eles entendem que no novo sistema que está emergindo, ter o metal fisicamente no seu território é muito importante. Os Estados Unidos ainda tem, de longe, a maior reserva de ouro do mundo, 8.133 toneladas, quase o triplo da Alemanha, a segunda maior. Avaliadas a preço de 2025, são mais de $1 trilhão, completamente enterrados debaixo de solo americano. Esse ouro que ficou dormindo em cofres por décadas pode se tornar muito relevante se o sistema monetário global passar por uma reestruturação nos próximos anos. Então, depois de tudo isso, a pergunta que provavelmente está na sua cabeça é: o que eu faço? É a China comprando ouro, o dólar perdendo forças e sendo testado contra outros blocos econômicos. Bolsa americana está nas máximas, a economia está perdendo força. São tantas variáveis que fica difícil de saber exatamente o que fazer com seu dinheiro na sua situação específica. E se você ficou preocupado com o que você viu nesse vídeo até aqui, eu confesso que você deveria ficar pelo menos pensativo, talvez seja a hora de olhar para sua carteira de investimentos com mais cuidado. E para te ajudar nessa missão, você pode clicar no link da descrição ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Um consultor do meu time vai entrar em contato com você e te ajudar a montar uma carteira de investimentos completa e que se encaixa no seu perfil de investidor. Agora, voltando para o vídeo, eu preciso te mostrar algo que pouquíssimas pessoas estão prestando atenção. Enquanto todo mundo discute se o ouro vai chegar em 5 mil ou 6 mil dólares, existe um metal que está fazendo um movimento ainda mais impressionante: a prata. Como eu falei no começo do vídeo, a prata é como se fosse o irmão mais feio, menos famoso do ouro. Acontece que desde o começo de 2024, a prata dobrou de preço. Foi de $23 a onça para mais de 50. Em outubro de 2025, ela bateu o recorde histórico, $52 a onça. Para você ter uma ideia da magnitude disso, a última vez que a prata tinha chegado perto desse patamar foi em 1980, há 45 anos atrás. E você pode estar se perguntando: ok, mas o vídeo até aqui foi sobre ouro, por que a prata importa? Provavelmente você não sabia disso, mas a prata não é só um metal precioso como o ouro. A prata é também um metal industrial. Mais de 60% de toda a prata produzida no mundo vai para a indústria. Ela está em painéis solares, em eletrônicos, em baterias de carros elétricos, em semicondutores, em quase tudo que tem tecnologia. Então, quando a prata sobe dessa forma, ela está te dizendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, assim como o ouro, ela está sinalizando que investidores estão correndo para ativos físicos, porque não confiam mais tanto em papel moeda. Geralmente a prata tem um ciclo de alta que vem logo depois do começo do ciclo do ouro. E segundo, a demanda industrial está explodindo. Isso geralmente acontece antes de grandes transições tecnológicas. Em 1980, quando a prata bateu seu recorde anterior, o mundo estava entrando na era dos computadores. A demanda por prata disparou. E agora, a gente está entrando na era dos carros elétricos e a gente está entrando de cabeça na corrida da inteligência artificial. Inclusive, eu fiz um vídeo completo sobre a bolha da IA. Eu sugiro que você assista para entender um pouco mais sobre o ciclo do ouro que eu trouxe até aqui. Mas o fato é, todas essas tecnologias precisam de prata. E tem um problema: a produção de prata não está acompanhando a demanda. A prata é, na maioria das vezes, um subproduto da mineração de outros metais. Cerca de 70% de toda a prata produzida no mundo vem como subproduto da extração de chumbo, zinco e cobre. Isso significa que a produção de prata não depende da demanda por prata, mas sim da demanda por esses outros metais. Então, mesmo que
que o preço da prata suba muito, os mineradores não podem simplesmente produzir mais prata. Eles só vão produzir mais se aumentar a demanda por outros metais. Isso cria um problema de oferta muito mais complexo do que no ouro, onde existem minas dedicadas exclusivamente à extração de ouro. E, inclusive, empresas de mineração de ouro estão voando na bolsa esse ano. As ações da Aura Minerals, por exemplo, já subiram quase 200% desde o começo do ano. Então, o que a gente tem? Uma demanda explodindo, uma oferta estagnada e investidores correndo para ativos físicos. É a tempestade perfeita. E sabe o que é mais interessante? A razão ouro sobre prata. Durante a maior parte da história, uma onça de ouro valia aproximadamente 15 onças de prata. Era uma relação relativamente estável. Em 2020, no auge do pânico da pandemia, essa razão chegou a 125, ou seja, você precisava de 125 onças de prata para comprar uma onça de ouro. Hoje, está em torno de 85, e muitos analistas acreditam que essa razão vai voltar para os níveis históricos de 50 a 40, talvez até 30. E se isso acontecer e o ouro estiver em 5 mil dólares, a prata estaria em 100, 125, talvez até 150 dólares a onça. Olha, se você acredita que o sistema monetário global está entrando numa transição histórica, se você acredita que o dólar vai perder força, se você quer proteger uma parte do seu patrimônio de cenários extremos, então sim, pode ser interessante ter uma alocação em metais preciosos. Da mesma forma que você pode ter uma pequena parte do seu patrimônio em Bitcoin, por que não ter uma outra pequena parte em ouro? O Ray Dalio, que é um investidor que eu gosto muito, disse recentemente que todo mundo deveria ter 15% do patrimônio em ouro. 15% eu já acho meio loucura, mas vai de cada um, até porque o ouro já passou por uma grande explosão. Talvez você chegue no final da festa. O importante é que você entenda que eu passei esse vídeo inteiro te mostrando sinais de alerta, te mostrando por que o ouro está subindo, te mostrando os riscos no sistema financeiro global, mas isso não significa que o mundo vai acabar amanhã. O sistema pode se ajustar, os bancos centrais podem encontrar soluções, a economia pode se recuperar. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Exatamente por isso que diversificação é algo tão importante. Então, para finalizar, deixa eu fazer uma pergunta. O que você acha de tudo isso que está acontecendo? Você acredita que a gente está caminhando para uma grande crise? Você já tem ouro na sua carteira? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos, eu sempre gosto de saber a opinião de vocês. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo e tchau.